E esse estudo eu desenvolvi ele agora um pouquinho no final do ano passado, né? A gente não estava nem falando ainda de pandemia, nada disso, mas é impressionante como esses estudos, né? Os ensinos de Jesus são mesmo palavras de vida eterna, porque o ir de pregai hoje, eles devem estar muito presente nas nossas vidas, né? No sentido de nós realmente darmos essa sustentação para as pessoas que estão assim, todos nós, né, que estamos passando por essa dificuldade, por essa readaptação a uma nova forma de vida e, indubitavelmente, aqueles que ainda não têm uma mesma estrutura do que a gente para poder ter essa sustentação e poder de uma certa forma superar de uma melhor tudo isso que nós estamos vivendo, né? E é nesse sentido que o Espiritismo, dentro do nosso comportamento, das nossas palavras, da nossa presença, ainda que a distância pode estar nos ajudando tanto. Outra coisa também que eu preparei assim nesse estudo foi que muitas vezes nós, para prepararmos os nossos estudos, as nossas reflexões, nós usamos, sem dúvida alguma, né, os ensinamentos que nós recebemos dos espíritos, dos queridos mentores que nós conhecemos tanto, mas nesse ensino eu estou usando muito as reflexões de um que eu considero para mim também um mentor, que é o nosso querido Divaldo Franco. Então, é um espírito ainda encarnado entre nós, né? E quando nós falamos, então, sobre essa questão de Divaldo, né, no Reformador, né, ele foi perguntado como o trabalhador da seara espírita deve entender, nesses tempos de transição planetária, a exortação de ide pregai, presente no convite amoroso do Mestre Jesus. E a resposta dele é que, na opinião dele, o ide pregai de Jesus para os tempos modernos mereceria um acréscimo, que é viver o que ensinar aos outros. Então, isso é um aspecto já começa muito importante, né? Porque é aquela coisa que muitas vezes nós temos sempre a fórmula certa para falar para os outros o que os outros têm que fazer. Eu se fosse você, a gente adora falar isso, né? Faria isso, essa situação faria aquilo. Mas será que faríamos mesmo, né? E mesmo que a gente pode pensar que sim, eu faria aquilo, cada um de nós vem de uma história de vida diferente, vem com condições de vida diferentes. Isso se a gente falar só dessa existência, né? Imagine se for falar de todas as existências. Então, o que acontece? Às vezes a gente acha ou espera que a pessoa tenha uma possibilidade para reagir perante determinados fatos da vida que ela não tem, que ela ainda não conquistou alguma virtude que a faria, por exemplo, encarar aquele problema, aquela situação de uma certa maneira, mas que aquela pessoa ainda não conquistou. E muitas vezes é aquela coisa, né? A teoria, a gente fazer não, vai, porque faz isso, mas quando chega na hora de nós mesmos darmos os testemunhos, nós ainda fraquejamos muito nessa situação, né? E é nesse sentido que a gente fala, entendendo o viver e o pregar, aquilo que se chama de segredo messiânico, né? O que é esse segredo messiânico? O segredo messiânico é justamente essa forma que nós temos de pregar, mais através do nosso comportamento do que exatamente ou essencialmente das nossas palavras, né? Então, nesse sentido é que nós vemos essa exortação de Francisco de Assis que nos fala, né? Pregue o evangelho e, se necessário, use palavras, né? Nós somos muito prolixos, né? Temos sempre uma palavra, temos sempre uma opinião, sempre temos alguma coisa aí para falar, mas e na realidade, como nós dizemos, né? Como é que está a nossa vivência? E dentro dessa ideia de segredo messiânico, que eu acho interessantíssimo, né? Toda hora, para mim, eu fico lá pensando, Sara, segredo messiânico, tipo, para mim significa, né? Fica com a boquinha fechada, não vai falar coisa que de repente, né? Você está num julgamento que não é bem assim. Nós temos essa passagem da vida de Jesus
que foi quando ele curou 2 cegos, né? Então, esses 2 cegos chegaram perto de Jesus, Jesus estava até entrando na casa de Pedro, e vieram pedir a Jesus que Jesus os curasse, né? E Jesus, a primeira coisa que ele pergunta para esses 2 cegos era se eles tinham fé. E eles falam que sim, que tinham muita fé em Jesus, né? E Jesus, então, realiza a cura desses 2 cegos. Mas aí Jesus vira para os 2 e fala: olha, mas acautelai-vos de que ninguém o saiba. Mas aí continua a passagem no Evangelho de Mateus dizendo: eles, porém, retirando-se, espalharam sua fama por toda a terra. Aí é que é interessante, né? Porque a nossa primeira reação é falar: meu Deus do céu, eles chegam lá, vão para Jesus, falam: Jesus, mestre, nós acreditamos em ti, ajuda-nos, cura-nos, né? E Jesus pergunta se eles têm fé, e naquela hora eles falam: sim, Senhor, 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 como nós falamos, temos fé. E Jesus realiza a cura e pediu uma coisinha para eles, que é: não, né, acautelai-vos de que ninguém o saiba. E aí vem esse negócio dizendo: e aí eles espalharam a fama de Jesus por toda a terra. A gente fala: puxa, mas que ingratos que eles foram, né? Jesus pede para eles ficarem em silêncio e eles foram lá divulgar. Mas a verdade é que, se nós formos estudar a fundo essa passagem, aqui não diz que eles foram lá e começaram a contar para todas as pessoas. Mas você veja, você vive numa cidade onde você tem esses cegos que são conhecidos. E, de repente, os cegos enxergam. Então, está dentro desse conceito de segredo messiânico, que não envolve necessariamente a palavra, né? Mas envolve a ação. E, nesse caso, a ação como resultado foi a cura dos cegos. E é por isso que a sua fama se espalhou por toda a terra, sem que eles tivessem maculado aquilo que Jesus tinha pedido a eles. Porque não era uma questão de dizer, né, da boca para fora, de falar, mas de ser constatado pela realização do fato que ocorreu, que é a cura. Isso nós também chamamos de um exemplo de segredo messiânico, né? E Jesus, e Divaldo, então, quando fala para a gente sobre o ide pregai, ele nos faz um lembrete muito importante, né? Que o divulgador da doutrina não é um astro a disputar 15 minutos de holofotes, como se convencionou chamar o momento de transitória fama, mas aquele que brilha mais pela vivência, de modo que suas palavras tenham poder de significado, por estarem. Vocês estão me ouvindo? Não, porque parece que. Ah, tá, porque mostrou alguma coisa que estava mudo aqui. Então, é muito importante isso, né? Ainda mais hoje que nós estamos nessa era virtual, todo mundo pode sentar na frente de um telefone, do computador, fazer as suas lives, falar. Mas a questão aqui, principalmente quando nós estamos nesse trabalho de disseminação da obra do Cristo, não é da nossa, da obra de Kardec, não é da nossa, da obra dos Espíritos, não é da nossa, que nós lembremos disso, que nós somos simplesmente representantes, né, que fomos convidados, mesmo com a nossa pequenez, com as nossas falhas, com as nossas imperfeições, a poder ser assim, essa voz, essa representatividade para poder divulgar e espalhar ainda mais esse consolo, a esperança, né, que o esclarecimento, que são verdadeiramente os pontos mais importantes no caso da divulgação espírita. Então, nós não temos que estar preocupados, mas eu tenho que falar de uma maneira elaborada, com palavras, aquela coisa toda, tá todo vestido na pompa, aquele negócio. Não, a gente tem que chegar e falar, e principalmente, às vezes as pessoas falam: você viu esse palestrante como fala bem? Eu falo: olha, eu vejo muita gente que fala bem, que tem voz bonita, que tem postura, que tem assim, até, né, aquele conhecimento afiado, lá fala de memórias, as perguntas do Livro dos Espíritos, mas às vezes não vem com aquela energia
de uma pessoa que realmente vive, né, que traz aquilo no coração, pelo menos como ideal, como um ideal forte. Então, é isso que é muito importante também na hora de nós, quando nós nos colocamos numa posição em que nós estamos realmente pregando, seja através de estudos, seja através de palestras e de outras formas que nós estamos utilizando a nossa voz para essa divulgação, que nós nos lembremos que a obra não nos pertence, que nós estamos simplesmente sendo emissários, né, de nosso mestre, e que se nós nos colocarmos como tal, lembrando ainda do anúncio de Jesus sobre o que seria o dia de Pentecostes, né, que as línguas de fogo falarão através de nós. Então, se nós nos colocarmos nessa posição, nesse ideal verdadeiro de servir, no esforço de renovação interior, sem dúvida alguma, nós sempre vamos estar amparados por essas vozes, nessas línguas de fogo que vão nos ajudar nesse sentido, né? Então, aqui nos fala, continua dizendo Divaldo, né? O mundo precisa de pessoas que se utilizem de microfones para pregar o evangelho, mas Jesus precisa mais daqueles que deem testemunhos de amor e fidelidade a ele, que contagiem o mundo com a alegria de ser cristão. Então, é justamente aquilo que nós estávamos falando no começo, né? As pessoas que eu tenho visto aí, não sei como é que tem sido com vocês, mas vira e mexe, alguém chega, não aguento mais minha família, não aguento mais ficar em casa, não aguento mais, né? Isso e aquilo, tudo por causa dessa situação que vivemos agora. E aí, quando pergunta para a gente vai falar o quê? Sabe? Óbvio, cada um de nós estamos passando por esses desafios, né, os mais diversos, mas de uma certa forma, justamente porque nós temos essa fé, porque nós temos esse entendimento, nós estamos mais fiéis a Jesus e otimistas de uma certa forma. Gente, isso é passageiro, tá? Vai levar 3, vai levar 6 meses, vai levar 1 ano, mas é passageiro. Já passamos por outras situações como essa na matéria, né? Tem várias mensagens que nós vimos, já que de espíritos dignos que já escreveram sobre isso, até ultimamente dentro, acho que daquele livro Perturbação Espiritual, uma mensagem de Manuel Filomeno de Miranda, né, que ele fala a respeito, né, de pandemias mesmo, de alguns contágios, que diz que do mesmo jeito que aparece, de repente, do dia para a noite, como apareceu para a gente do dia para a noite, do dia para a noite desaparece, aquele momento importante, né, mas aonde é testada também a nossa fé e a nossa postura. Então, essa nossa postura, essa nossa alegria de viver, essa confiança em Deus, ela é muito mais importante, muito mais poderosa do que a gente ficar falando e depois as pessoas que veem a gente no nosso dia a dia, vê lá tudo tudo só reclamando, tudo deprimido, tudo isso, tudo aquilo. Então, nós temos que tomar bastante cuidado com isso. O ide pregai, né, que fala nos Atos, né, não tenho prata nem ouro para dar-te, mas o que tenho dou-te. Então, também aqui não significa, às vezes, a gente tá nessa situação pensando do que eu posso dar materialmente, ou mesmo o que eu posso dar através da minha palavra. Nem todos, eventualmente, têm o dom da palavra, ou têm a desenvoltura, ou têm, assim, a vontade de, né, Então, nós sempre vamos ter algo que nós possamos dar e entregar para os nossos semelhantes. E aí, Divaldo segue e nos fala, né? Se alguém nos pede um socorro, mesmo que nós não tenhamos prata, ouro para dar, será que nós também nós teremos o que Jesus normalmente nos doa, que é alguma coisa para tranquilizar a alma aflita, atormentada, daquele que nos pede, né? E sempre tomar cuidado com aquilo que nós falamos, porque tudo aquilo que nós falamos vai ressoar em lugar que a gente nem imagina. Então, o que nós falamos nos torna escravos do nosso conteúdo. É por isso que também o uso da palavra é sempre muito perigoso, porque nós não podemos controlar o que a pessoa lê nas entrelinhas daquilo que nós falamos. Então, por isso é que nós vemos que quanto mais claro e mais genuína for a nossa
forma de nos expressar, daquele que realmente está tentando uma vivência para se melhorar, mais facilmente, menos, ou melhor, menos nós correremos o risco de realmente estarmos falando alguma coisa que pode gerar um mal-entendido, uma má interpretação e causar até mais dano. Isso também é muito válido, nós estávamos falando no começo a respeito, né, do atendimento fraterno, né? É importante nós nos lembrarmos que nesse momento em que nós, é um id pregai, nós estamos frente a uma pessoa que chega buscando um socorro, uma orientação. Eu sempre enfatizo muito que o atendimento fraterno não é uma conversa amiga, a pessoa não veio conversar com alguém que porque é do centro espírita, que nem um padre, que eu vou lá, descarrego lá meus pecados, ou as minhas preocupações, e aquilo é um segredo, e se o padre quer falar alguma coisa, ele fala. Não, na verdade, obviamente nós não queremos, já que eu estou falando de interpretação aqui, deixa eu explicar claramente. Ninguém está dizendo aqui que o que nós conversarmos lá não vai ficar em segredo. Vai ficar em segredo, sim. Mas o que nós queremos dizer com isso não é que é simplesmente para a pessoa chegar e despejar aquilo que ela tem, ou como se vai num psiquiatra também, despejar o que tem e esperar uma resposta profissional. Mas é uma orientação nossa dentro dos princípios, né, da doutrina espírita, dentro dos ensinamentos do Cristo. Então, por exemplo, se alguém chega e fala, puxa, eu tenho sentido tanta tristeza, tanta melancolia, nós vamos recomendar a essa pessoa, olha, leia também aqui essa passagem, vamos ler juntos essa passagem aqui, que nós temos o Evangelho, que fala exatamente sobre isso, né? Existem formas de você estar se melhorando. Então, nós temos que ter essa consciência de que não é um papo amigo, de que se a pessoa chega lá e fala, porque meu marido me traiu, meu Deus, não me diga, a gente enche pela curiosidade. Não, é justamente mantendo uma postura cristã, né? E com essa orientação daquilo que a doutrina espírita nos oferece. Então, isso também é uma responsabilidade de tudo aquilo que nós estamos falando. Nós não estamos lá para dar a nossa opinião, apresentar a nossa visão. Temos que sempre ter isso em mente, né? Então, continua Divaldo dizendo, é necessário que todos nós que fomos convidados à militância para a divulgação da doutrina espírita, não nos esqueçamos dos requisitos básicos: pureza de coração, simplicidade, cortesia, amor e caridade, vendo naquele que aguarda a nossa palavra o irmão necessitado do caminho, de quem deveremos ser o bom samaritano, e não o sacerdote presunçoso que passou de largo, ou o levita caprichoso que abandonou a margem da estrada. Então, você veja, né? Sem essa pureza de coração, o que é essa pureza de coração, né? É nós nos apresentarmos, inclusive, com humildade, né? Em compreendendo que nós estamos buscando essa melhora através daquilo que hoje nós compreendemos que é o caminho correto a seguir, conversando com simplicidade, lembrando que nós vamos ter pessoas de diversos níveis nos ouvindo, e que a palavra que mais impacta justamente é aquela que vem com maior simplicidade, com maior com esse amor, com essa caridade, de uma forma cortês. Às vezes nós vemos assim alguns palestrantes que se postam de uma maneira muito às vezes até arrogante na forma de falar, não, porque eu venho estudando há não sei quanto tempo, porque eu conheço, porque eu... E fica uma coisa que parece que não nos iguala. E, na verdade, nós entendemos, né? Muitas vezes, como nos falam, né? Quando a gente é convidado para esse caminho, é porque nós, às vezes, temos que escutar mais ainda do que as pessoas que a gente está passando, porque você tem que estudar, você tem que preparar. Aí você vai lá, faz essa palestra não sei quantas vezes, para um monte de ser diferente, porque aí um viu aqui, gostou, eu também quero no meu, e você fica repetindo aquilo. Então, aquilo é principalmente para a gente, né? Essas lições são para nós, para nos
dar essa força, para nos dar essa sustentação. Então, nós não podemos assumir essa postura de que estamos, de alguma forma, superiores aos outros, porque nós temos a teoria. Gente, no final, a teoria, se a gente não levar para a prática, ela não vale de nada. Aliás, lembremos as palavras de Jesus: para quem foi muito dado, muito será pedido. Então, quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente entende, mais nós não temos desculpa para dizer, eu não sabia, né? Então, eu não sei se vocês se lembram, tem uma passagem lindíssima no livro Contos e Crônicas, se eu não me engano, de Humberto de Campos, né, do irmão X, através de Chico Xavier, que ele fala sobre a consciência espírita, né? E aí conta, eu vou contar aqui para vocês, tem gente que não gosta muito dessa história, eu acho a história linda, gente, depois vocês me contam quando a gente estiver conversando. Que Kardec estava um dia lá meditando e lembrando de uma descrição de um sonho que Martinho Lutero teve, aonde ele foi levado para regiões paradisíacas, né? Paradisíacas no sentido mesmo, né? Do sentido que a gente entende dos céus, né? Não é do sentido da matéria. E Kardec ali refletindo, pensando, puxa, né? Eu imagino Kardec falando, puxa, pobrezinho de mim, será que nunca vão me levar para uma região assim, né? E aí, parece que, né, conforme conta a história Humberto de Campos, e nós vamos nos lembrar que todas essas histórias que Humberto de Campos nos conta, ele teve acesso pelo plano espiritual para repetir, né? Porque já teve gente que me perguntou, mas Kardec escreveu alguma coisa sobre isso nas revistas espíritas? Foi ele que relatou esse negócio? Que me fizeram assim uma prova, uma sabatina, e eu falo, gente, vocês estão perdendo aqui onde é que nós estamos querendo chegar. Então, lembra que Humberto de Campos tinha, né? Primeiro que ele escrevia por Chico. Segundo, que para escrever pelo Chico, pelo nós lembramos, ele tinha que ter aprovação e supervisão de Emmanuel, que Emmanuel supervisionava todos os autores que escreviam através de Chico. E o próprio Humberto de Campos narra que ele teve acesso a esses arquivos e justamente pela facilidade, por ter sido escritor que ele tinha de narrar através de contos, né? Então, lhe foi dada essa oportunidade. E aí, nessa noite, então, conta Kardec que ele também se sentiu saindo do corpo assim e foi recepcionado por um espírito, e aqui a gente imagina pobrezinho do Kardec pensando que ia lá também, né, para as regiões elevadas do céu, do paraíso, levaram ele para as trevas. Mas para aquelas trevas que ele disse que quando chegou lá só escutava realmente o choro e o ranger de dentes, mas de uma maneira assim tão pungente que ele ficou tão condoído, e aí, coitadinho, acho que decepcionado também, né, perguntou ao mentor, mas quem são esses que choram dessa forma tão sentida, né? Eu vou resumir um pouco, depois vocês perguntam, né? Procuram um pouquinho para ler, porque todo o jeito, obviamente, o estilo de Humberto de Campos de escrever é muito mais bonito do que eu estou falando, né? E aí ele começa a ficar pensando em todos os personagens da história que ele podia imaginar que iam estar nessas regiões de trevas, no choro e ranger de dentes mesmo, como preconiza lá na Bíblia, no Novo Testamento. E aí ele começa a falar, será que esses eram os tiranos, Gengis Khan, Átilo Mundo? E começa a falar os nomes, e aí aqueles romanos, aqueles conquistadores, os bárbaros, e o espírito ia falando, não, meu irmão, esses daí eram tão ignorantes, pobrezinhos, mal sabiam de nada, já tiveram várias encarnações onde eles tiveram a oportunidade de se reabilitar através das provas necessárias e hoje já se encontram bem no caminho da própria redenção. E cada vez que Kardec ia lembrando de algum que ele falava, não, esse agora vai ser, né?
E aí o mentor vinha e falava alguma resposta parecida, pobrezinho, sempre baseado na questão da ignorância. Quando o Kardec chegou num ponto que ele já tinha tentado 3, 4 né, grupos que ele imaginava que poderiam ser aqueles que choravam daquela maneira, ele meio desistiu e falou, bom, então quem são esses que choram? E esse mentor vira para ele, esses são aqueles que conheceram Jesus, mas se afastaram dele. Então, essa história, para mim, quando eu li a primeira vez, ela teve tanto impacto, né? Porque hoje é assim como nós nos situamos, né? Nós conhecemos Jesus. Obviamente, dentro da nossa possibilidade, porque tem muito o que conhecer. Mas nós já temos um entendimento de Jesus maior, nós já temos esse entendimento através da doutrina espírita. Mas o que nós estamos fazendo com isso para nós mesmos e para justamente nesse momento de disseminação, né? Então, é justamente nesse sentido que faz diferença aquilo que nós estamos falando, da maneira com que nós nos colocamos, né? De como nós chegamos a esses irmãos que eles falam, né? São os necessitados do caminho. O próprio Divaldo usa uma expressão que eu acho tão linda, que ele chama, né, os filhos do Calvário, que somos todos, né, os filhos do Calvário. E aí, no livro Os Mensageiros, justamente nos fala sobre isso também, né? Repleto de casos de trabalhadores espíritas que foram anteriormente preparados para essa tarefa, mas falharam. E veja aqui que eles falam, não foi por falta de conhecimento ou suporte doutrinário espírita, mas pela fragilidade da emoção que ainda nós teimamos em não enfrentar, visando a necessária transformação. Então, de uma certa forma, por isso nós estamos falando aqui, não se trata da teoria, não se trata de quanto nós temos de diploma de espírita, não é isso. Se trata, mesmo que a gente tenha um pouco conhecimento, mas naquele conhecimento que a gente já tem, aquilo nós já estamos tentando aplicar, né? E aí é que dentro das nossas ações, nós acabamos agindo de uma forma que é aquilo que implica aquilo que é o segredo messiânico, não são mais as minhas palavras que vão realmente impactar, mas são as minhas ações e mesmo a energia que vem dessas palavras no momento que a gente está fazendo esse trabalho, né? E aí, quando nós nos lembramos, né, quando Jesus fala para Francisco, Francisco, vai e reconstrua a minha igreja. Pobrezinho de Francisco, isso porque nós sabemos que Francisco naquela época já era uma alma, assim, né, que era justamente, inclusive, João, evangelista reencarnado, que já era né, o discípulo dileto, aquele a quem Jesus entregou sua mãe para que dela se tornasse filho, né, e ela para que ele se tornasse, então, para que né, ele se tornasse um filho e ela lhe tornasse mãe, né? E Francisco, né, ainda muito jovem e já, de repente, idealista, entendeu essa exortação de Jesus como se fosse alguma coisa mais material. E lá foi ele, pobrezinho, lá no meio de Assis, catar pedra e montar realmente a igreja que nós até hoje temos lá, que é a Porciúncula, né? Uma igreja simples, até que depois ele compreendeu as palavras de Jesus, né? Que a igreja que Jesus pedia que ele reconstruísse não eram templos de pedra, mas era justamente à medida que eles chegassem naqueles que ele cruzasse pelos caminhos, que ele conseguisse fazer com que cada um de nós construíssemos esse templo de Deus, né? Em cada um de nós, então dentro das nossas ações, dentro das nossas palavras, né? E não simplesmente o templo de pedra. Então, inspirar e motivar para que cada um de nós tenhamos assim a força necessária, a motivação necessária para trazermos, construirmos em nossos corações um templo para Deus, né? É por isso que, de uma certa forma, nós sempre somos convidados a trabalhar pelo nosso crescimento moral. Não tem outra forma. Né? Às vezes as pessoas falam, mas o espiritismo é lindo, maravilhoso, mas é tão difícil, né? Então, como Raul Teixeira nos fala, né? O espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta.
né? Porque quando chega nessa hora da gente fazer essa tal de reforma íntima, né? De transformação interior, transformação moral, é muito difícil. Mas por que será que está sendo tão difícil também, né? Porque eu acho que a gente também é muito ambicioso, né? A gente sempre está querendo dar um passo maior do que a perna. Fala assim, eu tenho 10 defeitos para corrigir, daqui minha resolução de novo ano, vou tirar um defeito, cada um por mês. Gente, não vai dar certo. Nós vamos desistir. Então, nós temos que compreender também as nossas limitações, não só as nossas fraquezas, mas as próprias limitações. Não adianta eu ser um aluno do primeiro ano e falar, mas eu quero correr e já quero tirar meu PhD no ano seguinte. Não dá, porque é uma questão até de maturidade física, né, de maturidade emocional. Então, nesse sentido, né, às vezes até eu lembro que quando eu comecei a fazer o curso de mediunidade lá no Brasil, muito, né? Tempo atrás. Eu ainda dei sorte, porque meu centro espírita, o curso de mediunidade eram só 3 anos, né? Mas tinham grupos por aí que eram 5 anos que levavam, e eu falava, ficava aqui pensando, gente, 5 anos é mais do que uma faculdade quase, né? Que é isso que leva 5 anos para aprender? Que bom que eu estou nesse que só tem 3 anos, né? Sinceramente, né, eu estava muito nova ainda, estava com 20 anos, aí eu ainda estava pensando assim, né, estava pensando que eu estava com essa mentalidade, né, demorou muito tempo, não foi nem depois que o curso acabou, não, que eu entendi isso, tá, gente, demorou mais maturidade, para eu perceber que, na realidade, não é os 3 anos de currículo escolar que a gente estava falando, mas é que naquele processo de 3 anos, a gente cresce, né? A vida cresce com essa visão que você vai, semana a semana, que você vai adquirindo determinado conhecimento, aquilo vai te fazendo, então, já trazer para o seu dia a dia. Então, quer dizer, não é tanto o processo necessário, né, do acadêmico, mas é um tempo mínimo para você ir absorvendo aqueles ensinamentos com as leituras complementares e passando por todo um processo de renovação que implica nesse crescimento moral, que implica nessa mudança, nessa transformação. Agora, ninguém falou que é fácil, né? Mas não tem outro caminho, né? Por isso que o espírito Honório Abreu, né? Ele foi presidente da Associação Espírita lá de Minas Gerais, né, de Minas, ele dizia que era mais importante também nós vigiarmos as nossas reações do que as nossas ações. É interessante, né? Por que ele fala isso, né? Porque é o seguinte, nas nossas ações, quando eu estou pensando, como é que eu vou fazer isso? A gente, de uma certa forma, tem tempo para raciocinar, para estabelecer uma estratégia, mas quando você está andando na rua e alguém vem te dar aqueles barrão que quase te derruba, qual é a tua reação? É uma reação cristã? Teu pensamento é um pensamento cristão? Naquele momento que alguém chegou e dá aquela pisada no teu pé, né? Ou que vem e derruba em cima de você um copo com suco de laranja, Deus me livre e guarde, com chá quente. Qual é a nossa reação? Essa nossa reação é que mostra quem nós somos. Aquela pessoa impaciente, intolerante, que não vai ter aquela cortesia, eventualmente, porque a gente vai virar e falar: você não olha onde anda? Né? De repente a pessoa nem enxerga direito mesmo, está lá preocupada, enseguecida por uma dor que está passando. Então é muito importante nós nos lembrarmos disso também, né? Vamos dar uma olhadinha nessa mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, Missão dos Espíritas, que é um dos discípulos de Emmanuel, que escreve, de Paulo, que escreve, que é Erasto, e ele diz o seguinte: não mais vos assusteis, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças, ó verdadeiros adeptos do Espiritismo. Ide pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, vossos trabalhos, vossas ocupações fúteis,
e de pregai convosco estão os espíritos elevados. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta incessantemente à abnegação. Então, esse espírito está justamente nos falando da importância de nós realmente nos transformarmos em mensageiros do Cristo aqui na Terra. Mas ele nos diz que a tarefa não é fácil, que nós temos que para realizarmos essa tarefa, essa propagação, nós vamos ter que sacrificar os nossos hábitos, porque muitas vezes é aquela coisa, né? A gente tem a opção, mesmo que a opção seja não fazer nada, tem gente que ainda acha que não fazer nada é melhor do que sair e fazer uma atitude positiva, né? Pode eventualmente impactar no nosso trabalho, nas nossas horas de lazer, né? Mas nós nos lembrarmos que nós estamos sempre sendo assessorados para os espíritos elevados. E quando ele nos fala, né, que nós vamos levar pessoas, ensinamentos para criaturas que não querem escutar a voz de Deus, isso é uma outra coisa muito importante. Às vezes a gente aqui no Espiritismo, né, principalmente a gente que está aqui fora, fala, mas a gente faz tanto sacrifício para manter uma casa espírita, e chega lá, aparece 10 pessoas, 20 pessoas, aí vem, só quando está precisando, depois não volta mais, né? Não compete a nós, né? O nosso papel é o de semear. Não compete a nós colhermos os frutos. Então, se a gente se deixar levar por isso, nós vamos nos deixar levar pela frustração e provavelmente não vamos continuar esse trabalho. Então, como ele diz, nós vamos pregar desinteresse aos árvores, abstinência aos dissolutos, mansidão aos tiranos domésticos, como os déspotas. Palavras perdidas eu não sei, mas não importa. Faça mister, regueis com os vossos suores o terreno onde tem de semear. Por que isso, né, gente? Porque a gente sempre fica pensando de dentro para fora, né? Então é assim, não, porque eu tenho que ir reformar o mundo. Será que a gente está reformando o mundo mesmo? Ou será que nessa oportunidade de servir o mundo, nosso Mestre Jesus está nos dando a oportunidade de nos reformarmos a nós mesmos? Então, enquanto eu estou aqui pensando, não, mas preparei isso, devia ter 100 pessoas, 200 pessoas me ouvindo e não sei o quê. Gente, não é por aí esse tipo de pensamento. Na realidade, acho que é uma forma, em vez dos espíritos falarem, nós estamos fazendo isso para você mesmo aprender, então eles fazem a gente achar que a gente está fazendo papel de bonzinho, né, de caridoso, mas na realidade o primeiro que está se beneficiando com isso é a gente. Então por que eu vou reclamar de fazer, né? Então aqui ele continua, homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. E de pregai que as populações atentas recolherão ditosas as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho? Somente lobos caem em armadilhas para lobos, porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. Gente, isso é lindo, né? Somente o lobo cai em armadilha de lobo. Então, como é que a gente vai temer, né? É bem aquele Salmo 23, né? Ainda que eu ande no vale das sombras, a mim nada me passará, porque Deus está comigo. Então, se nós temos essa convicção e se nós realmente fazemos aquilo que Kardec nos fala no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, esse eu sei de cor, tá, gente? Não é que é para falar, é que eu falo nele toda hora e tento lembrar dele toda hora, assim, até o item, acho que é o item 4, depois confere lá se eu acertei, quando Kardec fala, né, que o verdadeiro espírito é aquele que trabalha pelo seu aprimoramento espiritual para vencer suas más inclinações. Não está dizendo lá que a gente tem que ser perfeito. Está só dizendo lá que a gente está fazendo esse esforço. E no momento que a gente está se esforçando, o pastor não nos deixa. E o pastor não vai descuidar de nós. E nós não vamos cair em armadilhas de lobo, porque já não somos mais lobos. Já estamos nesse caminho de, né, bem naquela atitude da ovelha, né, de humildade, de resignação, de submissão no sentido positivo aos desígnios divinos. E aí continua, a fé é a virtude que desloca montanhas, disse Jesus.
Todavia, mais pesado do que as maiores montanhas, jazem depositados nos corações dos homens a impureza e todos os vícios que derivam da impureza. Parti cheios de coragem para removerdes essas montanhas de iniquidades. E depois, e levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que aceitarão, porque principalmente entre os mártires do trabalho desta provação terrena encontrareis fervor e fé. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou. Mas atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. Essa é a situação que hoje nós nos encontramos, né? Como nós falamos. Lao Tse tem aquela frase, né, que na última milha do caminho ainda podemos encontrar muitos perigos, né? Então nós temos realmente que estar vigilantes, né? E aí aquela coisa, né? O vigiai a si mesmo, né? Não é a gente vigiar a vida dos outros, não. Porque existem situações que podem realmente fazer com que a nossa fé vacile, que podem nos impedir de dar continuidade a esse trabalho de renovação e que depois nós teremos que recomeçar, né? Então, ide pregar e a pergunta, se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Reconhecereis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão, pelo número de aflitos a que levam consolo, pelo seu amor ao próximo, sua abnegação, desinteresse pessoal, pelo triunfo dos seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos, e ele lhes dará a vitória. Mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. Isso é uma coisa que a gente vê, né? Eu mesmo já há muito tempo no movimento espírita, já vi tanta gente subindo, descendo, né? A gente fica triste, não é que a gente fica contente, não. Mas, e de uma certa forma, pelo menos no meu pensamento, eu sempre fico esperando a subida novamente, porque nós sabemos que a lei é de progresso. Então, se hoje nós vemos alguns de nossos irmãos que se equivocaram um pouco no caminho e se encontram um pouco assim, né, nos afluentes daquilo que eles deviam estar seguindo, nós não podemos perder a esperança neles e nós temos que continuar orando, porque da mesma forma, nós também, em outras ocasiões e até mesmo nessa vida, muitas vezes acabamos falseando, acabamos nos perdendo um pouco desse caminho e sabemos que a retomada é bastante difícil, né? Então, é aquele esforço, né? É aquela entrega, aquela dedicação com a certeza de que esse é o caminho que nós temos que seguir, né? E Bezerra de Menezes, nessa mensagem recebida por Divaldo em 2016, diz o seguinte: da mesma forma que temos necessidade de Jesus, ele necessita de que a nossa voz o leve àqueles que são poucos à verdade ou são paralíticos à ação do bem. Não mais amanhã, hoje, agora é o momento certo de ajudar. Então, já em muitas mensagens, o Dr. Bezerra tem nos alertado que essa é a oportunidade de vida que nós recebemos para realizar esse trabalho. Somos aqueles que são os trabalhadores da última hora. Se fizermos bem aquele trabalho, aquilo que nós nos comprometemos, nós vamos receber o salário, mas se não fizermos, não sabemos quando teremos outras oportunidades e em que condições teremos assim a nossa volta, né? Então, não é mais a hora de nós adiarmos, né, assim, os nossos compromissos. Mas aí o que a gente está falando aqui? Será que é porque eu tenho que abandonar tudo, abandonar meus sonhos da vida material, minha família e viver assim uma seta como aqueles no deserto? O próprio livro dos Espíritos já não fala, né? Não é isso. Né? É justamente fazer o trabalho dessa transformação interior, né? Começar a trazer os verdadeiros valores para nós, para que nós possamos cada vez mais
encontrando aquilo que todos nós buscamos, né? Que é a felicidade e a paz de espírito. Então, é assim que nós devemos continuar. E nessa mensagem do livro Relicário de Luz, né, tem esse lindo poema do Espírito Amaral Ornelas, que fala o seguinte, né? Ide acendei, cantando o sol do novo dia, na graça da verdade augusta e soberana, estendendo em Jesus o amor que nos irmana para a glória da paz, do bem e da alegria. Ao clarão do Evangelho, a treva densa e fria, na vastidão hostil da iniquidade humana, em que a terra mortal chora e se desengana, converte-se em lição de bondade e harmonia. Ide pregai com o Cristo o excelso mundo novo, soerguendo e amparando o coração do povo. Serviço é a tradução da luz que nos governa, instruir, consolai e erguei na luta imensa, e ainda agora entrareis por santa recompensa no reino do Senhor, em majestade eterna. Então, a nós nos cabe agora irmos e pregar, através do nosso carinho, dos nossos sentimentos de fraternidade, das nossas emoções mais puras, e não necessariamente das nossas palavras, mas daquilo que as nossas ações fazem ainda um peso maior no coração e na visão daqueles que nos observam e que vão, então, se inspirar também para poderem trabalhar na própria renovação.